Capítulo 827 Cidade de Gerland. Enquanto as notícias se espalhavam na cidade de Kearney, Fay e Buckingham já foram embora e seguiram em direção à capital de Lyon, cidade de Gerland. Esse contrato você forjou, certo? Buckingham olhou para Fay estranhamente enquanto perguntava. Ele se sentia cada vez mais como se não pudesse ver através do rei de Chambord. Em sua mente, um grande herói que arriscou sua vida e lutou com o deus maligno da tribo do mar para salvar os humanos não usaria tais esquemas e truques. Claro, é forjado. Caso contrário, por que você acha que o Palácio Divino das Trevas manteria um contrato tão importante no pequeno ramo na cidade de Kearney? Além disso, mesmo que D'Alessandro seja burro, ele não admitiria essas coisas no Palácio Divino das Trevas. Eles estão apenas trabalhando juntos. Não há razão para D'Alessandro contar ao Palácio Divino das Trevas tudo como irmãos. Fay riu orgulhosamente. Como existem muitos buracos nisso, poucas pessoas acreditarão nesse contrato. Buckingham ficou ainda mais confuso. Ah! Não espero que todos acreditem nisso. No entanto, algumas pessoas vão. Quando o boato se espalhar, algumas pessoas acreditarão e o tratarão como a verdade. D'Alessandro pode tentar caluniar e nos enquadrar. Porque não podemos jogar sujeira de volta para ele. Embora não possamos matá-lo com isso, o deixará sujo e fedido. Estamos apenas devolvendo o presente. Um dia, essas pequenas táticas se somarão e criarão grandes efeitos, explicou Fay, enquanto sorria como um vilão. Buckingham ficou em silêncio e se sentiu estranho. Nesse momento, ele finalmente confirmou seu julgamento. Embora o rei de Chambord fosse um gênio, ele ainda era um idiota no fundo. Esse homem era poderoso, mas nunca jogaria suas cartas de acordo com a lógica normal, e não seria retido pelo senso tradicional de honra e glória. Buckingham pensou que Fay era um herói que estava disposto a sacrificar sua própria vida, mas acabou de perceber que esse homem também era um lobo faminto que devoraria alguém sem cuspir os ossos. Obviamente, esse macaco era muito confiável na maioria das vezes, e você subconscientemente acreditaria nele e confiaria nele. A única condição era que você devesse ser amigo dele. Se você era seu inimigo, você precisa orar por sua vida. Esse jackass te daria muitos pesadelos. Ouvi dizer que D'Alessandro está na cidade de Gerland. Nesta viagem à capital, poderemos encontrar esse bastardo. Buckingham lembrou a Fay preocupado após uma breve pausa. Não se preocupe. Quero conhecê-lo e dar uma surra nesse bastardo. Fay disse enquanto apertava os punhos. Embora sua força fosse inferior à de D'Alessandro, ele tinha esse pilar de pedra misterioso como seu trunfo final, e nem estava preocupado com esse deus maligno da tribo do mar, sem falar com D'Alessandro que foi derrotado por essa entidade. Se Fay fosse capaz de suprimir a origem do boato que o difamava ele e Buckingham, talvez ele pudesse acabar com a calúnia em seus nomes. Vendo a resposta violenta de Fay, Buckingham ficou ainda mais preocupado. Se vocês dois entrarem em uma batalha, Gerland enfrentará uma catástrofe. O sistema de defesa mágica na capital não pode proteger contra as energias residuais que transbordam da batalha nesse nível. Alexander, eu imploro. Se você não conseguir derrotar D'Alessandro instantaneamente, tente não atacar. Embora a família real de Lyon e a família real de Zenith sejam hostis uma à outra, existem milhões de civis na cidade. Além disso, voltarei e tentarei convencer a família real a parar a guerra contra Zenith. Talvez os dois impérios se tornem aliados. Buckingham tentou dissuadir Fay de fazer qualquer coisa prejudicial. Tudo bem, já que você diz isso, eu vou aguentar um pouco. A principal missão é encontrar essa entidade misteriosa, então o suportar D'Alessandro não é grande coisa. No entanto, não pregue peças em mim. Afinal, Gerland é o seu território. Se você fizer algo que ultrapassa os limites, eu posso fazer algo desumano e desastroso. Fay concordou e assentiu sem hesitar. Ah! Ótimo! Confie em mim. Eu vou ouvi-lo e coordenar com você.
Buckingham estava pronto para fazer mais persuasão, e ficou entusiasmado quando percebeu que o rei de Chambord concordou sem qualquer barulho. Enquanto conversavam, a expressão de Fei mudou repentinamente, e ele se levantou bruscamente do trono do caos. Antes que Buckingham pudesse perguntar qualquer coisa, 4 energias das lâminas apareceram subitamente de 4 direções, e elas correram em direção ao trono do caos rapidamente. Então, 4 figuras em preto apareceram nessas 4 direções e avançaram com muitas energias das lâminas ao seu redor. Tink, 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 tink. 4 ruídos sutis de colisão de metais soaram. As 4 lâminas finas cortaram a esfera de energia ao redor do trono do caos, criando 4 amolgadelas, mas não conseguiram quebrá-lo. Vosh! 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 Depois de ver que seus ataques não eram adequados, essas 4 figuras subitamente estremeceram. Pop! Como fumaça, os 4 desapareceram instantaneamente, como se nunca estivessem aqui. Todo esse processo durou uma fração de segundo. Foi rápido demais para Buckingham reagir. Eles são assassinos do Palácio Divino das Trevas. Eles vieram tão rápido. Fei franziu a testa e enviou sua energia espiritual para fora. No entanto, ele não conseguia sentir nada. Esses 4 assassinos eram mestres entre mestres. Uma vez que eles erraram, eles imediatamente fugiram e desapareceram. Do começo ao fim, foi menos de 1 milésimo de segundo. Eles nunca ficaram gananciosos e ficaram presos. A mentalidade deles era aterradora e perigosa. O que devemos fazer? Buckingham perguntou com uma expressão séria. Parece que o Palácio Divino das Trevas enviou assassinos da Asa de Prata. Eles devem estar nos observando e estão esperando a próxima oportunidade de atacar. Ouviu-se que o Palácio Divino das Trevas tinha 4 níveis de assassinos: ouro, prata, bronze e ferro. Os assassinos que atacaram naquele momento eram poderosos, e era difícil rastreá-los. Eles eram pelo menos assassinos de Asa de Prata. Ignore-os. Vamos lá. Com uma expressão séria, Fei controlou o trono do caos e acelerou. A fraca esfera de energia prateada envolveu os dois e o trono, e eles começaram a correr para frente como um todo. Como se eles se fundissem ao espaço, eles eram difíceis de detectar quando avançavam. Sempre que eram visíveis, viajavam cerca de 50 quilômetros. Antes do pôr do sol, Fei e Buckingham finalmente chegaram à capital de Lyon, Gerland. No caminho, os assassinos do Palácio Divino das Trevas os atacaram mais de 10 vezes, e esses assassinos, que dominavam técnicas furtivas e habilidades de assassinato, eram realmente perigosos. Se Fei e Buckingham baixassem a guarda, esses assassinos apareceriam como sombras e perfurariam sabres afiados em seus corações. Fei ficou furioso e matou 6 assassinos da lua cheia. Depois disso, o Palácio Divino das Trevas se intimidou um pouco e interrompeu os assassinatos. Quando Fei ficou no céu acima de Gerland, ele não pôde deixar de lamentar. O Império Leon era de fato a força mais dominante a 500 mil quilômetros de São Petersburgo. A cidade de Gerland era muitas vezes maior que São Petersburgo. Olhando para baixo, vários prédios e estruturas se conectaram e se estenderam no horizonte. Esta cidade que foi construída com o conhecimento da civilização mágica era muito maior do que qualquer uma das cidades da Terra. Inúmeros edifícios estavam conectando o chão escuro com as nuvens escuras no céu. O Palácio Real de Lyon ficava no centro da cidade. Apenas este Palácio Real era do tamanho de uma cidade comum, e todos os edifícios eram pretos. O preto era da cor do Império Leon e parecia impecável de longe. No entanto, Fei se perguntou se as pessoas que moram nesses edifícios sofreriam de depressão e outras doenças mentais depois de viverem em um ambiente tão sombrio por tanto tempo. No momento, Fei podia sentir muitas auras dos mestres da cidade como traços de fumaça. As pessoas comuns não seriam capazes de detectar essas energias, mas eram tão claras quanto as chamas durante a noite para qualquer um que estivesse na classe Lua e acima dela e, portanto, eram extremamente atraentes.
Cada uma dessas energias representava um mestre. Entre essas auras, várias delas eram tão brilhantes quanto o sol da noite.